Olá, a gente segue com a videoaula sobre beneficiamento da mandioca, onde a Gisele Maria continua a receita de sequilhos e fala também sobre a precificação deste produto, no caso você queira comercializá-lo. E depois a gente conversar um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação para evitar a contaminação dos alimentos e evitar possíveis doenças causadas por esses alimentos que podem estar contaminados, nós vamos agora para a nossa receita. Então a receita de hoje é o sequilho de tapioca. Alguns conhecem como biscoitinho, outros conhecem como sequilho. Ele é de doce e a matéria-prima principal dele é a tapioca. De preferência que seja usada a tapioca aquela lá da comunidade, que foi plantada a mandioca lá, que é um produto seguro, porque a gente sabe como foi plantado, como foi retirado e como foi processado. Então, para a receita, nós vamos precisar de 1 kg de tapioca, vamos precisar de 400 gramas de açúcar. Então, esses 400 gramas de açúcar você pode usar um copo medidor, ou pode usar 4 xícaras. Aqui eu já coloquei 3, então para completar as 400 gramas, vou colocar mais 100. Então, 400 gramas de açúcar. Nós vamos precisar utilizar margarina, que é 250 gramas de margarina ou 5 colheres cheias de margarina. Então você tem aí duas medidas para, se não tiver um medidor, você utilizar o medidor caseiro. O óleo, que são 100 ml de óleo ou meio copo daqueles pequenos mesmo de óleo. O fermento, que pode ser 50 gramas ou 2 colherzinhas dessas aqui de chá. E os ovos. Os ovos, para essa medida de 1 kg de tapioca, você vai utilizar de 4 a 6 ovos. Porque os ovos, ele varia a quantidade, porque vai depender do ovo. De preferência que se use o ovo caipira, então ele é mais consistente, então você vai ter que utilizar mais. Se for utilizar o ovo de granja, ele é mais líquido, então você vai utilizar menos. Então a medida de 1 kg de tapioca de fécula é para 4 a 6 ovos, porque o ovo é o que vai dar liga na massa. Então vamos lá começar a nossa receita? Então, para começar a misturar, como a massa ainda está seca, você pode começar em uma vasilha como essa ou maior, para que a massa não se espalhe muito. Mas depois, para a massa dar o ponto, você precisa de uma superfície como essa. Pode ser uma mesa de mármore, pode ser uma mesa de inox ou uma mesa de madeira, mas que seja coberta com algo que para não ter o contato direto com a madeira, mas essa superfície tem que estar totalmente higienizada. Então aqui nós já fizemos o processo de higienização. E aí eu vou misturar aqui 400 gramas de açúcar dentro de 1 kg de fécula. E aí você vai misturar com as mãos mesmo, essa matéria-prima. Importante com as mãos estar usando a luva, então faz parte das boas práticas de fabricação, né? Aquela parte que o corpo da pessoa que está manuseando o alimento está limpo. Então, depois que bota o açúcar, você vai lá para colocar agora a margarina. 250 gramas ou 5 colheres. Para substituir a margarina, você pode também utilizar a manteiga caseira, aquela manteiga em casa. Aí, se você for preferir utilizar essa manteiga, você tem que diminuir a quantidade, porque ela é mais gordurosa. Então, para que não fique aquele óleo soltando depois que a massa dá o ponto, então você diminui. Aí você vai colocando de acordo com o que você vai sentindo que está bom. Colocou a margarina, agora você vai colocar o óleo. Então, são 100 ml de óleo ou meio copo. E aí agora você vai misturar a massa. Então você vai fazer esse processo com as mãos, apertando, que é para unir a parte líquida ou mais mole, que é a margarina e o óleo, com a massa e o açúcar. Você vai achar que vai precisar colocar ou água, ou óleo, ou mais margarina, mas como eu falei no início da receita, o que vai dar liga aqui
é o ovo, porque se você colocar muito óleo, quando você vai deixar ela descansar um pouquinho a massa, no final, ela vai ficar soltando o óleo. Quando botar no forno, aquele óleo a mais que você colocou lá, você vai sentir ele na hora que colocar na quentura do forno. Então, ó, você vê que a massa ela já tá, ó, se unindo, só de você apertar aqui. Já acrescentei aqui o açúcar, a margarina e o óleo. E agora a gente vai acrescentar aquelas 2 colherzinhas ou 50 gramas de fermento. E aí vai lá e mistura a massa de novo, porque tem que misturar os itens secos primeiro, para eles se unirem em toda a massa. E é importante que essa massa seja apertada, ela tem que ser apertada mesmo. Pode fazer a terapia, aquela terapia que você não pode ir, sabe? Pra desestressar, você faz aqui, ó, apertando a massa. E a gente vê que com o acréscimo dos ingredientes, a vasilha já tá ficando apertada. E aí, pra começar a colocar os ovos, a gente vai colocar numa superfície que esteja higienizada. Aqui nós vamos usar a mesa de inox. E aí você começa a colocar o ovo de forma gradativa. Você não coloca o ovo direto na massa. O que é que vai fazer? Colocar o ovo. Primeiro você quebra, para não ter nenhuma surpresa do ovo direto na massa. Você vai quebrando de um por um e jogando dentro da massa. Com cuidado para não cair a casca dentro também. Então aqui nós já colocamos 4 ovos. Eu reservei 6. Mas eu coloquei 4 e aí aqui a gente vai começar a misturar esse ovo na massa. Você vê que ela já tá começando a ficar mais úmida, ó, só porque eu acrescentei mais uma quantidade de ovo. Então, depois de você ter misturado todos os ingredientes e amassado, é um processo. Você acha que a massa não vai dar o ponto, porque ela demora mesmo. É essa questão de você amassar a massa, misturar várias vezes os ingredientes e acrescentar mais ovos. Aqui, além dos 4 ovos, eu acrescentei mais 2 para dar o ponto. Então, só 4 não foi suficiente. Eu acrescentei, então, usamos 6 ovos para aquela quantidade de massa, de açúcar, de margarina, de óleo e de fermento. E aí, qual é o ponto da massa? Depois que ela tá largando da mão, aí você olha na mesa. O ponto da massa é esse aqui, ó. Ela vai ficar tipo a massa de pastel. Você vê que você tira da mesa e, ó, ela não ficou apregada na mesa. E aí eu dividi em 2 aqui pra ficar mais fácil pra gente fazer os bolinhos, os biscoitinhos. Como é feito o processo do biscoito? Com a mão mesmo, bem artesanal, você vai pegar a massa e vai fazer umas bolinhas. Ó, as bolinhas. Umas bolinhas, como ela tem óleo e margarina, ela não precisa você untar a mão e nem untar a forma. E aí coloca na forma e faz o processo pra ficar tipo um biscoitinho mesmo, com o garfo. E aí você vai ver que vai ficar aquela marquinha. É importante amassar, porque quanto mais fina a massa tiver, mais uniforme ela vai assar ao forno. Então, vamos fazer aqui mais uma, pra gente ver como é que vai ficar. E aí o tamanho, você que escolhe o tamanho, você pode fazer em forma de rosquinha também, se preferir. O tamanho e o formato, se você tiver aquelas forminhas em casa de fazer biscoito, também nos formatos de desenho, você também pode fazer. E o garfo,
Você coloca e tira, que é para ela se abrir e também ganhar uma forma mais bonita. Então, depois de colocado, não precisa untar a forma, se você quiser untar para garantir, mas é bem pouca mesmo, só um pouquinho de margarina com tapioca, com fécula, mas não precisa, porque ela já tem aqui a parte que não prega. Então, colocados os biscoitos, lembre-se, como foi fermento, a tendência dela quando for ao forno ou ficou ali descansando um pouquinho na forma é crescer. Então, você tem que dar um espaço entre um biscoitinho e outro para quando for no forno, ele não se unir um com o outro. Então você vê que eu botei poucas, né? O ideal é que seja uma forma maior para você colocar logo a massa toda. Então eu coloquei aqui e aí vai ao forno. Como é esse o forno? Você tem que, no processo, quando você começar a amassar a massa, você já pode ligar o forno. Se for um forno a lenha, já acende. Se for o fogão elétrico, um forno elétrico, também já deixa aceso, para ele ir aquecendo. O importante é que na hora que vai colocar o biscoito, o forno, seja ele elétrico ou a lenha, já esteja aquecido. Então, depois coloca lá. Se for um forno a lenha, ele é mais quente, a temperatura dele é mais alta. Então, você vai deixar apenas 5 minutinhos, é o suficiente. Faz o teste do garfo, para ver se não tá mole, na hora que colocar o garfo não vai sair sujo. E aí, depois que tá lá no forno, se for o forno a gás ou forno elétrico, você deixa mais um pouquinho, de 8 a 10 minutos. As primeiras fornalhas, você vai ver que vai demorar mais um pouquinho. A segunda e diante, quanto mais o forno vai esquentando, mais rápido é para ele fazer. Então nós vamos levar ao forno e deixar lá durante o tempo para ir observar. Quando ele estiver soltando, vai ser o tempo que vai estar bom. Então aqui nós passamos, essa é a primeira fornalha, passou 10 minutos porque o fogo ainda não estava totalmente aquecido, né? Foram os primeiros biscoitos, 10 minutos porque foi o forno a gás. Então, quando eu peguei, ó, quando você faz assim, ó, se dá pra ver que ele já tá soltando da forma. Então, porque já assou. E, Gisele, mas como é que vai ficar, ó? Primeiro, embaixo tem uns que vão ficar mais douradinho, outro menos douradinho, então vai dar preferência. Ah, não gosto, eu gosto dele mais queimadinho, é tipo pão. Pão tem gente que gosta mais dourado, tem gente que gosta mais a massa mais branca. Mas aí você que vai preferir, eu quero mais douradinho, deixa mais um pouquinho de tempo. Não, eu quero mais branco, então deixo menos tempo. E a textura, ela tem que ficar crocante, olha só. Farofinha assim, quando não pode esbagaçar só de você pegar, que eu tô apertando, ela não tá esbagaçando, eu tô, ó, quebrando ao meio, ó. Quebrou ao meio, não esfarofou, mas quebrou ao meio de forma fácil, é o ponto. E aí, a cada vez que ela vai esfriando, a massa ainda, às vezes você bota o garfo e acha que tá mole, mas se o garfo não saiu sujo é porque já tá assado já. E também você olhar embaixo, já estiver ficando dourado embaixo, é porque já tá bom. E derreter na boca, quando botar na boca é o sequilho, ele tem que derreter na boca. Então, essa foi a nossa receita, e aí agora nós vamos pro passo a passo de saber quanto foi que nós gastamos. Porque o interessante aqui é que nós utilizamos, né, os produtos sem perigo, porque utilizamos as boas práticas de fabricação. Então resultou no biscoito que pode ser utilizado para diversificar a alimentação em casa, ao invés de usar aqueles biscoitos fabricados com vários conservantes que a gente compra, pode fazer o biscoito para o consumo da família, o sequilho, com menos açúcar se preferir, com ovo caipira se preferir, se tiver acesso à mandioca que vem lá diretamente da tapioca que vem diretamente da comunidade. Então, os produtos e a qualidade dele você também pode escolher e pode ser um produto cada vez melhor para o consumo da sua família. E aí, para saber quanto custa, porque diz, ah, Gisele, mas eu quero vender, além de consumir em casa, eu quero vender esses produtos para gerar uma renda a mais para minha família. Aí nós vamos fazer o cálculo. Esse cálculo é muito fácil. O cálculo é feito somando todos os valores dos produtos que você comprou da matéria-prima e depois subtraindo pelo valor que você quer comercializar. A sugestão é vender as bandejinhas de isopor coberta com papel filme no peso de 100 gramas. Geralmente essas bandejinhas são vendidas de R$ 2,50 a R$ 3,00. Depende da sua região e também depende do valor que você comprou a matéria-prima. Então vamos para nossa conta. Eu usei aqui uma planilha do Excel no computador, mas essa conta pode ser feita no papel com caneta e calculadora. E para quem é bom de cabeça, você faz a conta na própria cabeça. Então vamos botar aqui o valor da fécula de mandioca. Nós utilizamos 1 kg da fécula. Comprei por R$ 5,35. A margarina, 250 gramas de margarina, foi R$ 1,95. O açúcar, 1 kg do açúcar,
nós não usamos 1 quilo, usamos apenas a metade, menos da metade, 400 gramas. Então a gente diminui. Se 1 quilo foi R$2 e a gente usou só a metade, a gente vai dizer que foi R$1. É quase R$3 o quilo do açúcar, então nós gastamos R$1,45 do açúcar. O óleo, nós usamos pouquíssimo óleo, só 100 ml de óleo, então nós vamos considerar que nós usamos R$1 de óleo, porque a lata de óleo está quase R$8. O fermento foi R$4, o vidrinho com 100 gramas, nós utilizamos apenas 10 gramas, então vou dizer que usou 40 centavos. Os ovos, de preferência que seja comprado na comunidade, uma dúzia de ovos está saindo mais ou menos a R$6, então usei meia dúzia de ovos, R$3. O valor do gás aqui na minha região é 65, o gás. Vamos supor que um gás dê para 30 dias, mas você utilizou apenas meio período. Então você multiplica por 60, vamos dizer que você usou por 60. Então você pega esse valor de R$65 e divide por 60. Esse valor de R$60 e divide por 60 dias, que é como se você tivesse usado aquele período. Sai o valor de R$1. Se for mais, você bota mais. Se for menos, você bota menos. A mão de obra da mesma forma, de acordo com o valor da mão de obra na região que você está. Aqui geralmente o pessoal cobra R$50 a diária de 8 horas para fazer determinado tipo de serviço, como por exemplo esse do você está trabalhando na unidade de beneficiamento. E aí você pega a quantidade geral, o valor geral que é cobrado e divide. Então, se são 8 horas, é uma diária, né? E essa diária for R$50, você divide. Aí você vai lá na fórmula e aí coloca 50 dividido por 8, que vai dar o valor de R$6,25. Aí você vai multiplicar pela quantidade de horas que você gastou na hora que estava fabricando o biscoito. Nós gastamos em média 1 hora, porque é mais ou menos 1 hora para o preparo e mais uns meia hora para o preparo, 20 minutos para bater a massa e mais uns 10 minutos para assar. Então dá em média 1 hora. Então a gente gastou só 1 hora, então é R$6,25. As bandejinhas é R$1,20, 10 bandejinhas dessa de isopor que cabe 100 gramas de biscoito. Se você vai usar 17, então você acrescenta 10 mais 7, que vai sair o custo de R$2. E o papel filme que a gente usa para enrolar a bandejinha. Um papel filme vem 15 metros e ele custou R$3. A gente divide, a gente vai usar uma média de 5 metros. E aí então quando dividiu, deu R$1,05 de papel filme. Pronto. Depois de ter esses valores, você vai lá, soma o total, ou no computador, ou na calculadora, que deu em média R$23. Então, para produzir 1 kg e 700 gramas de biscoito de sequilho, você gasta R$23. Se você vender a bandejinha a R$2,50, como está sugerido, você vai ver por quanto você vai lucrar. Então, se você gastou R$23,45, agora para saber, por exemplo, nós sabemos que nossa produção de 1 kg e 700 gramas custou R$23,45. Por quanto eu vou vender cada bandejinha de 100 gramas? R$2,50. Quantas bandejinhas eu produzo? 17 bandejinhas. Então eu vou pegar R$2,50 e multiplicar por 17 para saber quanto é que eu vou lucrar. R$42. R$42 é o valor que eu vou vender. Ah, Gis, eu vou apurar isso aqui, mas eu tenho que tirar o valor da produção. Então, eu pego o valor que eu apurei na venda e diminuo pelo valor que eu gastei na produção, que vai dar o valor de R$19,05. Essa é a renda que você apurou com a comercialização desses sequilhos. 1 quilo apenas. Se você for aumentar, então, cada vez que você aumenta a quantidade, vai aumentar o seu lucro no final. Então, espero que vocês tenham gostado da receita. Qualquer dúvida, estou à disposição para dizer, não consegui chegar ao ponto da receita, onde foi que eu errei. Então, entre em contato. E
O sequilho ele pode ser usado para comercializar, mas como eu falei, para diversificar a alimentação da família. Você pode colocar em potes como esse, também pode colocar nos potes de biscoito que você já utiliza na sua casa frequentemente. Quero agradecer a vocês por terem assistido o nosso vídeo, espero que eu tenha contribuído para diversificar na alimentação, utilizando os produtos caseiros e também para aumentar a geração de renda de vocês comercializando os produtos, seja em casa, no vizinho, quem sabe uma unidade de beneficiamento com mais produtos. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.